Fala rapaziada, dia 4 de fevereiro, selecionei 7 jogos para poder comentar com vocês, mas calma, antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa sua curtida aí para dar aquela fortalecida pro Coringa e também pro YouTube recomendar cada vez mais essas minhas análises para vocês, beleza? Selecionei 7 jogos aqui para poder comentar com vocês, Copa da Inglaterra, Copa Itália e 5 jogos do Brasileirão. Esses 5 jogos do Brasileirão foi que eu achei os melhores para poderem trabalhar. Porém, essa Copa Itália e essa Copa da Inglaterra está interessante também. E vamos dar início logo nesse jogo aqui que vocês estão vendo. Inter de Milão e Torino, quartas de finais da Copa Itália e jogo único, né? Aqui a gente já sabe quem é o favorito. Quartas de finais, já vamos ver logo como o mercado está se comportando. Inter de Milão pagando odds 1,37 para vencer o jogo e o Lei Torino pagando odds 11,5. Essa odds 11,5 eu não trabalho, a não ser que a Inter de Milão esteja muito próximo do gol, esteja amassando bastante sem deixar o Torino respirar. Mas para esse jogo eu pretendo pegar esse back Inter de Milão nessa odds 1,37. Chegando ali a odds 1,40, 1,45, 1,50, a gente entra nessa odds buscando o gol da Inter de Milão no back Inter de Milão. Mas claro, deixa eu falar para vocês, eu não faço nenhum tipo de pré-jogo, não faço nenhuma entrada no pré-jogo, eu faço trader, ou seja, todas as minhas entradas elas são no ao vivo. A gente faz uma leitura de pré-jogo e se essa leitura de pré-jogo se encaixar no ao vivo, a gente faz a entrada. Se não se encaixar, a gente fica de fora e não tem problema nenhum. A gente vai pro ao vivo, espera 5, 10, 15 minutinhos de jogo para ver como a Inter de Milão, para ver como o time vai se comportar. Se estiver muito bem, pressionando bastante, finalizando bastante, próximo do gol, a gente vai entrar no back Inter de Milão nessa odds. A gente espera valorizar um pouco mais, porque consequentemente, com 10, 15 minutos, essa odds já vai subir se o jogo permanecer empatado. Pegamos ali com 1,45, 1,50, a gente entra no back Inter de Milão, buscando o gol da Inter de Milão, ok? E para quem faz pré-jogo, eu recomendo a vitória da Inter de Milão, é uma excelente opção, tá pagando bem, odds 1,37, é uma excelente opção para esse jogo. Mas, claro, vamos esperar no ao vivo, vamos ver como a Inter de Milão vai se comportar, vamos ver a escalação da Inter de Milão, que é muito importante. Se estiver com seus principais jogadores, a gente já entra no ao vivo buscando esse back, essa vitória da Inter de Milão. Lembrando, no trader, galera, a gente faz uma entrada no ao vivo e fecha a posição também no ao vivo. Ou seja, eu entrando nesse back, eu estou buscando o gol da Inter de Milão. A Inter de Milão abre o placar, eu já fecho posição, garanto o meu lucro e aí vamos para a próxima. A mesma coisa no lei, só que se eu entro no lei Torino, é como se eu fosse Inter de Milão com empate. É algo mais seguro, porque o jogo empatando ali, eu vou estar lucrando também, entendeu? Porém, se eu tomo um gol, se o Torino faz o gol, se eu estou no lei Torino e o Torino faz um gol, aí o meu head já é maior do que no back, entendeu? Por causa da odds. A odds está 11,5. Essa odds, se o Torino fizer o gol, vai para 4, 5. E aí eu tomo um head maior. Se eu tiver no back, posicionado no back, e o Torino faz o gol, eu vou perder ali 30, 40% da minha stake. É um head considerável. Ok? Então, para esse jogo, nós vamos buscar o back Inter de Milão, esperar essa desvalorizar um pouco, e aí a gente entra a favor da Inter de Milão. E para quem faz pré-jogo, como eu falei, eu recomendo a vitória da Inter de Milão. Agora vamos de Copa da Inglaterra, Manchester City e Newcastle. Nesse caso, é o jogo de volta, tá, galera? É o jogo de volta. Deixa eu só selecionar o jogo aqui. É o jogo de volta. O primeiro jogo na casa do Newcastle, o City ganhou de 2-0. Ou seja, o City tem 2 gols de vantagem aí para esse jogo. Ok? O City tem 2 gols de vantagem. E vai enfrentar o Newcastle dentro de casa. O City vai com seus principais jogadores, obviamente. Se trata de uma semifinal. E eles vão querer fazer de tudo para ir para a final. Já tem um placar, porém não acredito que vai tirar o pé. Não é o estilo de Guardiola tirar o pé. Ele vai jogar se impondo da mesma forma que ele sempre joga, com posse de bola, finalizando bastante, abafando o time adversário. Então, para esse jogo, eu não vou buscar o back Manchester City, apesar da odd estar excelente. Ah, porque você não vai buscar o back Manchester City? Porque o City já tem o resultado.
O City já tem 2-0. Então esse Lei Newcastle nessa odds 4.5 que está excelente, ele fica bastante interessante, tá? O City é favorito pro jogo, não tem pra onde mentir. Tem um time melhor, tem um elenco melhor. Porém, ele já tem o resultado. Já tem o resultado. Como eu falei, não é do tipo do Guardiola abdicar do jogo, entendeu? Mas nesse caso, a gente vai tomar um pouco mais de precaução e ser mais seguro. Apesar não, tanto que a odds do Newcastle está boa, 4.5. Então dá pra gente trabalhar nessa odds que está excelente. E se torna algo mais seguro pra gente também, porque a gente entrando contra a vitória do Newcastle é como se a gente fosse Manchester City com empate. E aí a gente entra nessa posição com o mesmo objetivo, buscando o gol do Manchester City. O Manchester City faz o gol, a gente fecha a posição e garante o nosso lucro. Vocês entenderam, né? O que eu quis dizer. Não vou entrar no back porque o Manchester City já tem o resultado. E quando a gente não entra no back, a gente está contra o tempo. O jogo está empatando, a gente está perdendo. A gente precisa que aconteça algo. Esse algo é o gol do City. E no lei não. No lei é como se fosse Manchester City com empate. O jogo está empatando, o nosso lucro está subindo. E aí a gente já vai garantindo o lucro. Porém, o objetivo dos dois é o mesmo. Buscar o gol do favorito, que nesse caso é o Manchester City. Então, para esse jogo de volta, o Manchester City já tem o 2-0, já tem o resultado. Eu vou buscar o Lei Newcastle. Mas claro, esperando aqueles 10, 15 minutinhos, vamos ver como o City vai estar se comportando. Vamos ver a escalação do City. Se estiver pressionando, finalizando bastante, aí eu entro na vitória. Aí eu entro no Lei Newcastle contra a vitória do Newcastle, buscando o gol do City. E para quem faz pré-jogo, eu recomendo nesse jogo o mercado de gols, tá? Mercado de gols, porque o Newcastle vai ter que se expor. O Newcastle vai ter que se abrir, vai ter que pressionar, porque são 2 gols de vantagem para o City. E aí vai dar o contra-ataque para o City, que é muito forte, a tendência é que seja um jogo com gols, tá? Vamos agora de Brasileirão, galera. Bragantino contra o Atlético Mineiro. É apenas a segunda rodada do Brasileirão, mas já dá para ter uma noção de como as equipes estão. Tá? O Atlético Mineiro iniciou empatando, né? Iniciou empatando. E o Bragantino iniciou empatando. Não, com a vitória, né? Iniciou com a vitória. E o Bragantino vai jogar dentro de sua casa, onde o Bragantino costuma ser muito forte, tá? Desde sempre que o Bragantino está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Bragantino dentro de casa é um time que costuma ser muito forte, um time bastante ofensivo. O DNA Red Bull, né? Os times da Red Bull são bem ofensivos, fazem muito gols, também sofrem muito gols. Então é um DNA já, né? É um time que chega muito à linha de fundo também, tem muitos escanteios. Ó, já tô dando uma dica aí, mais uma dica para quem faz pré-jogo. É um time muito bom é um jogo muito bom para escanteio. Tendo em vista que o Red Bull Bragantino em casa pressiona bastante mesmo, joga muito pelos lados do campo. Mas pra gente que faz trailer, obviamente, nesse jogo eu posso trabalhar ou contra a vitória do Red Bull Bragantino, que a odd está excelente, ou contra a vitória do Atlético Mineiro, mas isso vai depender muito do ao vivo. Se o Atlético Mineiro estiver muito bem, não tem problema nenhum em entrar contra a vitória do Red Bull Bragantino. Se o Red Bull Bragantino estiver muito bem, não tem problema nenhum também em entrar contra a vitória do Atlético Mineiro, mas isso só o ao vivo vai me mostrar. Esse jogo é um jogo muito parelho, galera. Apesar de ser início do Brasileirão, segunda rodada, mas é um jogo muito parelho. Porque o Bragantino em casa é muito forte. Então, para esse jogo, ao meu ver, o melhor mercado para esse jogo é o mercado de gols, tá? Tanto para quem faz pré-jogo, tanto para quem faz trailer. Para gente que faz trailer, principalmente se uma das equipes abrir 2-0, ok? Se o Bragantino abrir 2-0, o Atlético Mineiro vai ter que pressionar muito e vai se expor. Vai dar o contra-ataque para o Red Bull Bragantino e o jogo fica muito aberto. E vice-versa. O Atlético Mineiro também é um time muito ofensivo. O Jorge Sampaoli tem um estilo ofensivo. Então, para esse jogo, o mercado de gols é muito bom para quem faz pré-jogo e para quem faz trailer também. Porém, no trailer para esse jogo a gente tem uma vantagem, que é o resultado da partida. As odds estão boas, dá para a gente trabalhar. Então, vai depender muito do ao vivo. Se o jogo estiver bastante movimentado, vai estar muito bom para gols. Mas se o jogo tiver só uma equipe que esteja pressionando, se impondo, aí o lei já fica muito interessante também, tá? Flamengo Internacional. Flamengo não começou bem o Campeonato Brasileiro. Na verdade, o ano o Flamengo não começou bem.
perdeu para o São Paulo na primeira rodada por 2-1. E o Internacional perdeu também dentro de casa para o Atlético Paranaense, né? Tanto que o Internacional está na zona de rebaixamento, mas enfrenta o Flamengo agora no Maracanã. E eu tinha visto a notícia que o Flamengo pode poupar alguns de seus jogadores, mas não sei se isso é verdade, porque o Flamengo precisa ganhar, precisa dar uma resposta aí para a torcida, precisa tranquilizar, né, a torcida aí para o resto do ano, porque o Flamengo perdeu o clássico contra o Fluminense. O Flamengo perdeu na estreia contra o São Paulo no Brasileirão e perdeu a final contra o Corinthians, né? Então o Flamengo vai precisar dar uma resposta para sua torcida. Flamengo é favorito, Flamengo é favorito. O Flamengo tem um time muito melhor do que o Internacional. E eu quero trabalhar nesse jogo, obviamente, no back Flamengo, nessa odds 1.46 ou no lei internacional também. A odds 9.4 está boa também para a gente poder trabalhar. Vai depender muito do Flamengo. Vai depender muito do Flamengo. Se o Flamengo estiver com seus principais jogadores, estiver pressionando bastante, finalizando, próximo do gol, eu vou entrar sim no back Flamengo, nessa odds 1.46, que já está boa, mas chegando a 1.50 ali eu já posso entrar. Deixa eu só aproximar aqui um pouco mais para vocês, para ficar melhor. Agora sim dá para vocês verem direitinho a odds. Então, se o Flamengo estiver muito bem, muito próximo no gol, vou entrar no back, tá? Se o Flamengo não estiver pressionando bastante, mas está com aquela posse de bola, aquele jogo que o Flamengo tem com posse de bola, mas se não estiver pressionando bastante, eu posso ver esse lei internacional, porque é algo mais seguro, vai me dar segurança. É como se fosse Flamengo com empate, tá? O back fica interessante se o Flamengo estiver próximo do gol. Próximo do gol por causa da odds, tá? Se o Flamengo estiver próximo do gol, a gente entra. Mas se não tiver, esse lei internacional fica muito interessante. Para quem faz pré-jogo, eu recomendo a vitória do Flamengo nessa odds 1.46. Não acredito que o Flamengo vai poupar seus jogadores. Pode poupar uma, duas peças, mas eu acredito que o Flamengo vai com força máxima. Tem que dar uma resposta para sua torcida e a torcida vai para o estádio, vai apoiar, mas se não render, a torcida no final do jogo vai vaiar. Então eu acredito que o Flamengo vai fazer de tudo para vencer esse jogo. Aquele cenário. Se o Flamengo estiver bem na partida, lei internacional fica interessante. Se estiver muito bem, próximo do gol, a gente entra no back buscando o gol do Flamengo, ok? Santos e São Paulo, galera, pelo Brasileirão. Esses dias teve Santos e São Paulo pelo Paulista. O São Paulo ganhou, acabou vencendo por 2-0. São Paulo iniciou vencendo, né? No Campeonato Brasileiro, venceu o Flamengo. E o Santos perdeu para a Chapecoense de 4-2, uma virada assim, meu irmão, preocupante. Santos perdeu no Paulista para o São Paulo. Santos ficou com um a menos ali, o Gabriel Menino foi expulso. E o São Paulo fez o seu dever de casa, fez 2-0 e venceu o jogo. Porém, o jogo agora é na Vila Belmiro e o Santos vai mordido para esse jogo, né, meu irmão? Acabou de perder um clássico para o São Paulo e vai fazer de tudo para vencer esse jogo na Vila Belmiro. Para mim aqui é um jogo muito parelho também, tanto que a odds fala por si só. O Lei Santos pagando 2.32, o Lei São Paulo pagando 3.85. Galera, essas odds, quando tem odds abaixo de 5 para os dois times, já se torna um jogo muito parelho. E se torna bom para a gente trabalhar por conta da odds. As odds estão baixas, 2.32, 3.85. São odds muito boas para a gente poder trabalhar. Porém, aquela coisa, são jogos parelhos. Qualquer uma das equipes podem vencer o jogo. Então a gente vai levar esse jogo para o vivo, obviamente, e vamos ver como as equipes vão se comportar para esse jogo. Ok? Para quem faz pré-jogo, eu recomendo ficar de fora desse jogo, tá? E para gente que faz trailer, todo jogo pode pintar ou não oportunidade para a gente. Então a gente tem que assistir todos os jogos, porque num jogo qualquer pode aparecer uma oportunidade excelente ali para a gente realizar essa entrada, tá? Se o Santos estiver muito bem na partida, próximo do gol, eu vou entrar no Lei São Paulo. E vice-versa, se o São Paulo estiver muito bem, mesmo o jogo sendo na Vila Belmiro, se o São Paulo estiver muito bem próximo do gol, eu vou entrar no Lei Santos, tá? Palmeiras e Vitória, aqui, apesar do Palmeiras não ter iniciado bem um ano, o Palmeiras é favorito porque tem um time melhor, joga no Allianz Parque. Vitória iniciou vencendo no Campeonato Brasileiro, venceu o Remo lá no Barradão
E o Palmeiras empatou, né? O seu jogo de estreia. Vamos ver como o mercado está se comportando para esse jogo. Cara, eu acredito que seja uma rodada interessante no Brasileirão pra gente trabalhar, tá? Tanto que eu selecionei esses jogos, pra mim são os melhores. Tem mais jogos no Brasileirão, mas pra mim esses são os melhores. Ó, Palmeiras e Vitória. Palmeiras pagando odds 1,37 para vencer e o Lei Vitória pagando odds 12. Essa odds 12 aqui eu não vou trabalhar. A não ser que o Vitória abra o placar. Porque aí essa odds 12 ela vai cair para um 6, 5. E aí fica interessante a gente entrar contra a vitória do Vitória buscando o empate do Palmeiras, mas só nesse cenário. Caso contrário, vamos ver como o Palmeiras vai estar na partida, como o Palmeiras vai estar se comportando diante da sua torcida. E aí a gente entra no back Palmeiras, tá? Mas vamos ver como o Palmeiras vai estar se comportando, se vai estar com seus principais jogadores, se depois daqueles 10, 15 minutinhos, se o Palmeiras estiver pressionando, finalizando, não deixando o Vitória jogar, a gente vai entrar no back Palmeiras, tá? Para quem faz pré-jogo, eu recomendo a vitória do Palmeiras. Acredito que o Palmeiras não vai tropeçar. Já tropeçou na primeira rodada, acredito que vai vencer esse jogo aí diante do Vitória. Grêmio e Botafogo, galera, jogo parelho aqui para mim também. Botafogo iniciou muito bem, deu 4-0 no Cruzeiro dentro do Engenhão. Gostei muito, gostei muito. Por causa de Tite e de Gerson lá, eu quero que eles percam mesmo. Então, o Botafogo iniciou muito bem, 4-0. E o Grêmio está em 12º colocado, iniciou perdendo de 2-1. Vamos ver como o mercado está se comportando para esse jogo. Acredito que as odds vão estar bastante parelhas também. É um jogo parelho. Já sabia, é um jogo parelho, não tem para onde correr. E para esse jogo, para mim, o melhor cenário para esse jogo, para mim, o melhor mercado para esse jogo, deixa eu aproximar mais aqui, é um mercado de gols, tá? Para mim, o mercado de gols nesse jogo é muito interessante. O Botafogo tem uma equipe ofensiva, o Grêmio jogando dentro de casa é muito bom também. Se reforçou para essa temporada, porém o Lei Grêmio e o Lei Botafogo tá com odds muito boa também, ok? A minha leitura de pré-jogo é que vai ser um jogo bastante movimentado e que vai ser um jogo com gols. Tanto que eu já recomendo o mercado de gols para quem faz pré-jogo. Para a gente que faz trailer, obviamente a gente vai esperar aqueles 10, 15 minutinhos e ver e vamos ver como vai estar o cenário do jogo. Se as duas equipes estiverem atacando bastante, um jogo muito movimentado, o mercado de gols se torna muito interessante. Mas se uma das equipes estiver sobressaindo no jogo, estiver bem na partida, não tem problema nenhum em entrar contra a vitória do Grêmio ou contra a vitória do Botafogo. Vai depender muito do ao vivo. Mas acredito que vai ser muito bom para gols. Principalmente se uma das equipes abrir 2-0, porque a outra equipe vai precisar atacar e vai se expor. Tá? Então é isso, galera. 7 jogos aqui para essa quarta-feira. Pô, dá para a gente trabalhar, dá para a gente poder fazer o carvão. E acredito que vai surgir bastante oportunidade. Então vamos para cima. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Vamos. Não se esquece de se inscrever e deixar seu like. Bora!